Irmãos e irmãs, eu gostaria de iniciar essa nossa breve reflexão com aquilo que o saudoso Papa João Paulo escreveu em uma das suas encíclicas, que a família é a célula-mãe de toda a humanidade, célula máter. Todos nós temos uma família. Até o próprio Filho de Deus nasceu num ambiente familiar. Deus quis que acontecesse dessa maneira para, de certa forma, valorizar a família, o berço de toda a nossa história. Todos nós precisamos ser uma família. Ninguém nasceu assim de uma bolha, né? Mas precisou de um pai e de uma mãe. Mesmo que esse pai não assumiu, essa mãe não assumiu, não tem outra maneira, né? Nós nascemos dentro desse ambiente familiar. Às vezes com estrutura, às vezes sem estrutura nenhuma, né? Tem diversos tipos de família. Famílias que geram os filhos no amor, no respeito, né? Assim, ensinando e preparando para a vida, e famílias totalmente sem base alguma de educação, de compromisso, de fé, de nada. Mas com tudo isso, a liturgia de hoje vem nos mostrar o valor da família humana, que é um desejo de Deus. E se nós estamos aqui hoje, porque tivemos uma família, ou ainda temos uma família que nos acompanha, que nos direciona para caminharmos da maneira perfeita e correta. Então é importante que nesse ambiente familiar aconteça aquilo que fala no livro do Eclesiastes, na primeira leitura. A importância de honrar os pais, né? De respeitar. É muito comum no mundo moderno hoje os filhos acharem que os pais estão ultrapassados. Um dia vão achar que você também está, fica tranquilo, tá? Porque a vida é uma roda. Está aqui no topo, depois nós vamos estar lá embaixo. E assim acontece todas as coisas. Nós achamos que as pessoas estão ultrapassadas, que não acompanham o nosso raciocínio. É importante o respeito e honrar o pai e a mãe. Mostra bem esse detalhe da importância de honrar pai e mãe, né? Aprender a ouvir, porque o que um pai ou uma mãe tem para dar para um filho é sempre o melhor. Às vezes o melhor que ele está dando não nos é o suficiente diante da necessidade que temos. Ficamos assim querendo mais. Mas entenda, é o melhor que eles podem te dar. É o melhor que eles puderam te dar. É o melhor que tem tido no momento para oferecer. Nós temos que trabalhar com as pessoas entendendo que todas têm limitações. Assim como nós as temos, as pessoas também têm limitações. E isso é muito importante dentro do ambiente familiar acontecer essa reflexão, essa compreensão maior. E depois a segunda leitura vai falar do amor e do respeito que deve haver entre o marido e a mulher, né? E interessante que alguns deturpam essa leitura, achando que o marido é o dono da mulher. E não, ninguém é dono de ninguém. Os dois são chamados a viverem juntos. O amor que deve gerar o respeito e a comunhão. Eu falo sempre isso em casamento. Eu gosto muito de celebrar casamento. E eu digo sempre isso, naquele momento que eu estou conversando com os dois, que para mim é uma conversa. E eu falo para eles assim, olha, um é chamado a santificar o outro. A responsabilidade do marido e da esposa são iguais. Um não tem mais responsabilidade do que o outro. Um não tem mais direito do que o outro, porque isso não é casamento, isso não é família, isso não é amor, isso não deve acontecer. Os dois devem ter o mesmo compromisso, como devem ter os mesmos direitos. Deus ama os dois da mesma maneira, sem fazer distinção de um de outro. Ah, a mulher, ela é mais frágil, ela tem que ter mais proteção, tem que entender mais. Não, os dois devem ser entendidos, amados. Claro, o amor deve acontecer no ambiente familiar de uma maneira completa e perfeita, dos dois lados, para que a família, como é plano de
Deus e vontade dele aconteça de uma maneira sadia, de uma maneira espontânea, de uma maneira boa, saudável, porque esse é o desejo de Deus. Então, se respeita, se ama, com certeza colherás os frutos do respeito e do amor que um dia foi plantado. Mas tem que começar um dia. É preciso começar. Ficar só esperando. O dia que chamar, o dia que começar, que me entender melhor, eu vou entender. Não, talvez não chegue esse dia. Então é importante que dê um passo, que ame, que respeite, para que seja gerado nesse ambiente de amor e respeito, filhos que aprendam a amar e respeitar. Porque quando é criado nesse ambiente, gerado nesse ambiente familiar de amor, de respeito, de compreensão, os filhos se tornam mais saudáveis e começam, desde cedo, a entender o verdadeiro sentido da família, a valorizar o que é o casamento, que eu acho que não deve ficar escondido de ninguém, porque às vezes passa para as pessoas ideia de casamento assim, só um mar de rosas, e esquece de contar os espinhos e as podas que tem de vez em quando. Isso tem que ser colocado bem assim, bem no chão, bem concreto, a história da vida do casal, de uma maneira muito concreta, que tem os momentos bons e até aqueles momentos mais difíceis, mas os dois servem para o nosso crescimento. Aquilo que nós consideramos ruim, talvez difícil, que não precisava existir dessa maneira, ser dessa maneira, nós pensamos, mas como somos limitados no modo de pensar e caóticos no modo de ver, é óbvio que aquilo que eu considero ruim, para mim, Deus usa disso para me corrigir, para me lapidar, para me tornar melhor. Então o ambiente familiar, ele tem tudo isso. Tem pessoas que têm vergonha de falar, na família eu não toco nada de assunto, porque família sabe como que é? Todo mundo tem a sua, com as suas alegrias, com os seus descontentamentos de vez em quando, mas a família é dali que nós viemos, é ali a nossa base, é ali o nosso porto seguro. Nós saímos dali para sermos o que nós somos hoje. Tivemos um pai e uma mãe que nos colocou no mundo, que é claro, pela vontade, pela graça de Deus, porque ninguém nasce, ninguém vem ao mundo por conta própria, mas porque Deus quis que nós viéssemos, que nós existíssemos, com certeza, mas dentro do ambiente familiar, onde deve ser gerado o amor, a paz, a alegria e o respeito. E mais uma vez eu digo, um é responsável pelo outro, viu? Quem é casado sabe disso. Eu falo na hora do casamento, você é chamado a santificá-la. E você é chamada a santificá-la. Mas minha mulher é assim, porque você não está sendo um bom professor para ela, talvez, olha. Eu acho interessante quando o marido reclama da mulher, ou a mulher reclama do marido. Será que você está sendo o suficiente? Está tendo a humildade de entender isso? Que é igual, às vezes não está sendo fraco, não está tendo o conteúdo que precisaria de ter. Então é importante que tenha a humildade de reconhecer a limitação. E no reconhecimento e no amor vai crescer juntos. Vai formar a família da maneira que é da vontade de Deus, que viva no amor, na alegria e na partilha. O amor mútuo.